Dia 31. São José, padroeiro da Igreja. Primeira reflexão. São José, por eleição de Deus, foi constituído cabeça e defensor da Sagrada Família. Quem melhor do que ele defenderá a família de Cristo, que é a Igreja? Segunda reflexão. São José cuidou e guardou a Jesus, fundador da Igreja. Quem poderia cuidar melhor da obra de Jesus, a Igreja? Terceira reflexão. Como filhos da Igreja, somos filhos de São José. Sejamos-lhe devotos. Fruto: fomentar sempre a devoção a este gloriosíssimo santo. Neste último dia de março, nós refletimos e meditamos sobre São José, padroeiro da Igreja. Nós, como católicos, fazemos parte de uma família, a família católica. E São José foi eleito e constituído cabeça e defensor da Sagrada Família. E se ele foi defensor da Sagrada Família, quem melhor poderia defender a Igreja, a família de Cristo, que é a Igreja? São José cuidou e guardou a Jesus, que fundou a Igreja Católica. Quem poderia cuidar melhor da obra de Jesus, que é a Igreja? Nós somos filhos da Igreja, também somos filhos de São José. Por isso a devoção de São José tem que ser fomentada, divulgada. Mas a voz do Papa, que proclamou São José como patrono da Igreja, foi o Papa Pio IX. Ele, por decreto, quema de modum Deus, ele proclamou São José como o patrono da Igreja. E por este decreto foi explicado de maneira maravilhosa por que São José é o patrono da Igreja. E como este decreto é curto, eu vou lê-lo, para sabermos com verdadeira profundidade por que foi escolhido São José como patrono da Igreja. Este decreto está direcionado à cidade e ao mundo. Da mesma maneira que Deus havia constituído José, gerado do patriarca Jacó, superintendente de toda a terra do Egito para guardar o trigo para o povo. Assim, chegando à plenitude dos tempos, estando para enviar à terra o seu filho unigênito, Salvador do mundo, escolheu um outro José, do qual primeiro era figura. O fez senhor e príncipe de sua casa e propriedade, e o elegeu guarda dos seus tesouros mais preciosos. De facto, ele teve como sua esposa a Imaculada Virgem Maria, da qual nasceu pelo Espírito Santo nosso Senhor Jesus Cristo, que perante os homens dignou-se ter sido considerado filho de José, e lhe foi submisso. E aquele que tantos reis e profetas desejaram ver, José não só viu, mas com ele conviveu, e com um paterno afeto abraçou e beijou. E além disso, nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria com pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. Por esta sublime dignidade que Deus conferiu a este fidelíssimo servo seu, a Igreja teve sempre em alta honra e glória o Beatíssimo José, depois da Virgem Mãe de Deus, sua esposa, implorando a sua intercessão em momentos difíceis. E agora, nestes tempos tristíssimos, em que a Igreja, atacada de todos os lados pelos inimigos, é de tal maneira oprimida pelos mais graves males, a tal ponto que homens ímpios pensam ter finalmente as portas do inferno prevalecido sobre ela, é que os veneráveis e excelentíssimos bispos de todo o mundo católico dirigiram ao sumo pontífice as suas súplicas e as dos fiéis por eles guiados, solicitando que se dignasse constituir São José como patrono da Igreja Católica. Tendo depois, no Sacro Concílio Ecumênico do Vaticano, insistentemente renovado as suas solicitações e desejos, o Santíssimo Senhor nosso Papa Pio IX, consternado pela recentíssima e funesta situação das coisas, para confiar a si mesmo e aos fiéis ao potentíssimo patrocínio do Santo Patriarca José, quis satisfazer os desejos dos excelentíssimos bispos e solenemente declarou o patrono da Igreja Católica,
ordenando que a sua festa, marcada em 19 de março, seja de agora em diante celebrada com rito duplo de primeira classe, porém sem oitava, por causa da Quaresma. Além disso, ele mesmo dispôs que tal declaração, por meio do presente decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, fosse tornada pública neste santo dia da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e esposa do Castíssimo José. Rejeite-se qualquer coisa em contrário. 8 de dezembro de 1870. Cardeal Patrício, prefeito da Sagrada Congregação dos Ritos, bispo de Ostia e Velidre. Então aqui, o Papa Pio IX ouviu as preces e os pedidos dos bispos e dos fiéis. E estamos a falar de um tempo difícil, 1870. Tantas coisas estavam a acontecer naquele tempo. E o Santo Padre Pio IX decretou que São José era o patrono da Igreja. Atualmente vivemos praticamente também grandes dificuldades, especialmente a Igreja Católica. Precisa também ver em si mesma o que sempre a fez como Igreja durante quase 2000 anos. É preciso cada vez mais peçamos a São José que ajude a Igreja Católica. Ajude também os padres, os sacerdotes, os consagrados e todos os fiéis para que percebam cada vez mais o que é catolicismo e que a missão da Igreja foi sempre salvar almas, levá-las para o céu. E por isso, o fruto que vamos oferecer hoje é este: fomentar sempre a devoção a este gloriosíssimo santo. Que possamos cada vez mais dar a conhecer a todos que conhecemos esta devoção a São José, distribuir os seus livrinhos. Existem vários apostolados e várias livrarias que vendem o mês de São José. E este livrinho está disponível online. Por que não? Que nós possamos tê-lo em casa, que nós possamos lê-lo. E por isso a jaculatória que vamos rezar hoje é esta: São José, quero ser sempre vosso, aceitai-me e amparai-me. Que São José possa nos aceitar como filhos adotivos e nos amparar na fé católica e na vida do dia a dia, com o seu patrocínio. Divulgamos a devoção de São José e sejamos seus filhos queridos e possamos ter em São José cada vez mais o Pai, o sustentáculo, o protetor, assim como Jesus o teve em sua vida terrena. Para alcançar as graças que pedimos, rezaremos 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias ao Pai, em memória das 7 principais dores e das 7 principais alegrias de São José. Depois rezamos oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria, Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente, assim seja. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito Deus que vos chamou, seu Pai, e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos, vimos à vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas.
Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança, à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Onipotente, nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não sejam obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem dignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.